Olá pessoal, como vão? Professor Diego de Filosofia aqui. Espero que vocês estejam passando bem por esse momento aí de quarentena, como todos nós, né? Eu estou aqui sempre com os meus livros, com os meus filhos, com a minha esposa, não necessariamente nessa ordem, né? Mas tentando sempre manter aqui a nossa sanidade emocional, sobretudo, e espero que vocês estejam fazendo a mesma coisa. Bom, pretendi gravar essa videoaula, pessoal, somente com o intuito de revisão daquilo que nós já vimos e nesse sentido seleciono para hoje, nesse vídeo breve, a relação entre mito e filosofia. Se vocês lembrarem bem, eu comecei essa aula colocando no quadro lá, o mito é o nada que é tudo, que é uma frase do Fernando Pessoa, escritor português, vai dizer isso num livro muito importante chamado Mensagem, e quando ele diz isso, o que tem tanto nesse verso? Não é um poema, é nesse verso. Bom, em que sentido que o mito é nada? Se você compara o discurso mitológico ou mito poético com o discurso da ciência, por exemplo, da ciência histórica ou da ciência dura, qualquer ciência dura que você escolher, o mito é nada. Mas se um povo, se uma pessoa conceber aquele discurso, aquela narrativa, e é isso que significa a palavra mitos, do grego, M-Y-T-H-O-S, significa narrativa, ou seja, uma história com começo, meio e fim, com personagens, com seres que de modo mais ou menos fabuloso dizem alguma coisa, dão a conhecer alguma coisa. Se um povo, se uma pessoa concebe aquela narrativa como verdadeira para si, para um grupo de pessoas ou para si mesmo, aí é tudo. O Fernando Pessoa, quando diz isso, ele está relatando, por exemplo, num poema chamado Ulisses, que o mito fundacional da cidade de Lisboa teria sua raiz no Ulisses. Né? Tanto é que o nome Lisboa vem de Ulisses-Pona, a cidade de Ulisses. O mesmo Ulisses da Odisseia, de Homero. E aparece na Ilíada também, que são dois livros que nós comentamos em sala de aula na sequência, né? São duas epopeias de Homero, são escritas ali aproximadamente no século VIII a.C., repleta a obra de Homero de mitos, ou seja, de narrativas anteriores à própria epopeia, que contam sempre algo a respeito das coisas, do mundo e do ser humano. Sendo essa a noção fundamental, então, de todo mito, é uma forma de conhecimento, que se você compara com o discurso científico, é nada, qualquer produção científica, acadêmica. Mas se um povo, repito, ou uma pessoa consideram aquilo como verdadeiro, mesmo que seja uma verdade provisória, aquele conhecimento passa a ser tudo. Nesse sentido, eu levei para a sala de aula esse livro muito bonito, esse box aqui, Os Mitos Gregos, que eu faço questão sempre de me exibir um pouco, tenho um orgulho grande dos meus livros aqui, não perderia essa oportunidade de fazer um vídeo aqui com eles às minhas costas, até para exibir um pouquinho mais aquilo que eu faço durante as aulas, sempre trago os meus livros, é sempre um prazer fazer isso, compartilhar isso com vocês. Sendo assim, pessoal, é só para que vocês pensem também a respeito do atual momento, é uma leitura mitopoética ou mitológica do atual momento, a gente percebe, por exemplo, que as pestes, desde sempre, são consideradas por vários povos como uma espécie de intransigência dos homens que são avaliadas pelos deuses ou por um deus de modo rígido, de modo repreensivo. Ou seja, é uma insatisfação divina, ou seja, o sobrenatural agindo sobre o mundo natural, aí de modo severo. É exatamente isso que acontece com Édipo Rei, a peça que eu comentei na última aula com vocês, sobre a qual também pretendo na próxima videoaula falar um pouquinho com vocês, mas pense a respeito disso. Seria possível dar a conhecer tudo o que está acontecendo, essa pandemia, de um modo mitológico ou mitopoético, que é justamente entender de modo mais ou menos sobrenatural, embora as várias ciências possam dar explicações e dão explicações naturais para tudo que está acontecendo, quando se busca um modo de conhecer de modo mais ou menos sobrenatural, ou seja, que não pode ser verificado pelos nossos cinco sentidos, a gente está fazendo uma leitura mais ou menos mitológica ou mitopoética. Notem bem que várias pessoas estão fazendo isso. E com isso eu não quero dizer que as religiões sejam mitos ou sejam mitologias. Entre uma coisa e outra, há grande argumentação em cima e há vários livros que tratam desse assunto de modo muito mais específico. Não estou dizendo isso, registro aqui
Embora, quando alguém faz isso, quando alguém dá uma explicação a um fenômeno natural a partir de bases sobrenaturais, o discurso utilizado é o discurso do mitos, tá? Ou seja, é uma narrativa com começo, meio e fim, que mesmo que seja provisória, para muitas pessoas podem ser tudo. Sendo assim, encerro essa minha breve videoaula aqui, deixando, né, os meus votos de que para que vocês estejam bem. Da minha parte, tenho lido bastante, tenho, como disse, aproveitado aqui com os meus filhos, com a minha esposa. Espero que vocês façam mesmo. É um momento para a gente também repensar as nossas relações familiares, né? E não deixem efetivamente de estudar para manter o nosso ritmo do colégio. Vocês sabem que é bem puxado. A quarentena não é férias, né? Vocês estão escutando isso bastante. Então, aproveitem naquilo que pode ser aproveitado e mantenham aí a sanidade emocional de vocês. É o meu conselho. E um forte abraço. A gente se vê. Até.